Hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na Terça-feira Santa. A atitude do discípulo traidor repete-se cada vez que os seguidores de Jesus caem na tentação de medi-lo com os parâmetros que tem na cabeça. É o erro fatal de quem o desconhece. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto para a nossa meditação nesta Terça-feira Santa é do Evangelho de São João, no capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, na ceia, revela a plenitude do seu amor. Mas, ao mesmo tempo, também aparece o contraste da fragilidade do ser humano. Vemos a declaração da traição de Judas e, ao mesmo tempo, a reação de Pedro e o próprio Jesus dizendo que ele também o trairia.
Claro, são diferentes, mas ambas são sinal da fraqueza humana. Judas tinha ideais que não eram compatíveis com Jesus. Várias vezes no Evangelho aparece que ele era mau caráter, ladrão. E Pedro tinha uma personalidade impulsiva, era cheio de entusiasmo, mas na hora tinha medo. Porém, Pedro tinha amor a Jesus, acreditava em Jesus e buscava mudar a sua vida. Aqui está a lição, né? A diferença entre Pedro e Judas é essa. Pedro era impulsivo, cheio de entusiasmo, mas ele amava Jesus e ele acreditava em Jesus e buscava tudo para transformar a sua vida. Judas não foi capaz de abrir mão do seu preconceito em relação a Jesus. Os estudiosos vão falar com várias respostas, que Judas fez aquilo porque ele tinha um pensamento político, então, e Jesus não correspondia àquele pensamento político dele, que Judas fez isso porque ele se decepcionou com Jesus e que etc e tal. Mas Judas tinha liberdade. Quando Jesus disse que um dos seus discípulos o trairia, nós vemos o evangelista afirmar que todos ficaram desconcertados. Quem, diante da fala de Jesus, não iria reconhecer as suas falhas? Todos eles, ou quase todos, começaram a olhar, porque no fundo, caminhando com Jesus, cada um deles manifestou falhas. Um queria que descesse fogo do céu para acabar com as pessoas que nos acolheram, Pedro daquele jeito, outro daquele jeito, cada um, né? Porque eles tinham atitudes que podiam se configurar uma certa traição a Jesus. Mas o fundo de tudo mostra a atitude de Judas, que não se comoveu. Jesus, inclusive, estava tentando dar um alerta. Ainda havia tempo. Além disso, o próprio texto mostra para onde Judas caminhou. E é um alerta para todos nós. Nunca é demais a atenção e cuidado em relação ao dinheiro, aos bens, porque quando os colocamos em primeiro lugar, nós nos tornamos capazes das piores traições. Veja, por exemplo, quantas famílias não vivem brigadas, pais e filhos, irmãos brigados por causa de dinheiro, por causa de herança. Isso tomou conta do coração de Judas. Mas durante 3 anos Jesus protegeu Judas, sabendo de onde ele ia, tentou ajudá-lo de toda forma para que mudasse seu comportamento, seu pensamento. Jesus ofereceu muitas ocasiões para que ele pudesse acreditar nele, pudesse amar. Jesus lhe deu inúmeras oportunidades, mas o coração de Judas se tornou mais endurecido. Ele tapou os ouvidos para a voz de Cristo e abriu o coração aos sussurros do diabo. Nós precisamos, todos nós, ficarmos atentos a isto. Então, Judas mostra o quão longe pode ir em sua vida religiosa uma pessoa sem ser convertido. O quanto uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus sem ter fé, sem buscar a conversão. É necessário hoje sondar
o nosso coração. Mesmo que a nossa vida seja frágil, precisamos dizer e repetir sempre: Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Essas são palavras de São Pedro. Por fim, para a nossa meditação de hoje, vale a pena ainda também atentar para o que o evangelista São João acena. Quando Judas saiu, era noite. Judas caiu sem esperança no poder das trevas, porque endureceu o seu coração. E o mal procura nos afastar de Deus, procura escurecer, tornar noite o nosso coração e nos afastar de diversas maneiras da relação e da comunhão com Deus. Rezemos. Senhor Jesus, o Senhor ofereceu inúmeras ocasiões e oportunidades para Judas repensar a sua vida, as suas escolhas. O Senhor também nos dá inúmeras graças para que a gente permaneça ouvindo a Tua palavra e confiando em Vós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixe que o nosso coração se endureça. Não nos deixe perder por outras coisas, por outros bens, mas que nós sejamos sempre fiéis na vivência do amor, na prática dos vossos mandamentos. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.